Olá pessoal, eu vou mostrar aqui uma solução para quando você tem muitas linhas em uma planilha. Você deseja excluir algumas linhas de acordo com algum critério. Mas como você tem muitas linhas na planilha, o fato de ficar indo toda hora exclui uma linha, volta, exclui outra linha, volta, exclui outra linha, volta. Isso aí numa planilha que tem muitas linhas, né? 30 mil linhas, 100 mil linhas, né? 200 mil linhas. Aí isso vai deixar o código muito lento, né? Não é uma coisa assim que seja impossível de se fazer, mas ele vai gerar lentidão. Então eu vou ter aqui vou colocar aqui uma situação, né, com poucas linhas, né, com poucas linhas não dá para a gente perceber a diferença entre um código e outro, tá? Mas esse aqui que eu vou mostrar para vocês, certamente ele é mais rápido que aquele código tradicional de ficar excluindo linha a linha. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, vamos pôr, por exemplo, o nome, né? Vamos pôr, por exemplo, uma data e vamos pôr, por exemplo, um valor, né? Então aqui eu tenho o nome José, a data 1/1/2020, valor 700. Aí eu tenho aqui Maria, 2/1/2020, valor 0. Então eu vou copiar aqui só para ficar com mais linhas, tá? Aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou fazer um código em que ele não fica, ele só vai excluir as linhas de uma vez, tá? Ele não vai ficar excluir uma linha, aí verifica, 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 exclui outra, aí verifica, 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 exclui outra. Não, quando ele for excluir a linha, ele vai excluir todas de uma vez. Então vamos lá, Alt F11. Vou inserir um módulo e aqui eu vou criar sub apagar linhas. Então, din linha as long. Aí linha começa na 2. Eu vou fazer while plan 1.range a e linha ponto value for diferente de em branco. Linha é igual a linha mais um wend. Então aí eu estabeleço um critério, por exemplo, eu quero apagar todas as linhas que forem 1/1/2020, ou eu quero apagar todas as que forem 2/1/2020, ou eu quero apagar todas as linhas que forem diferentes de 1/1/2020, tá? Ou então eu quero apagar as linhas que têm o valor 0.
tá? Então, o critério aí vai da situação da sua planilha, tá? Agora, a grande questão aqui é entender a parte que vem depois do critério. Então, vem aqui, ó. If, se o valor aqui for diferente de 01/01/2020, então, end if. Aí eu vou fazer o seguinte, se a coluna B for diferente de 2020, eu não vou já apagar, eu vou verificar qual é a linha, né? Qual é a célula ali. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Din célula as range, tá? Aí eu vou colocar um outro if aqui, ó. If célula for igual a nothing, then end if. Então, se não tiver nada na célula, né, a célula vai ser o intervalo que eu vou apagar, tá? Se não tiver nada na célula, o que ele vai fazer? Ele vai considerar que a célula vai ser isso aqui. Vai ser essa célula da coluna B. Então, set célula igual a plan1 ponto range B e linha, tá? Então, por que eu tenho que usar o set aqui? Porque quando eu declaro como range, passa a ser um objeto, tá? Passa a ser uma célula. A célula é um objeto. Um intervalo de células é um objeto, tá? Então, para dizer que esse intervalo é igual a tal coisa, eu não posso simplesmente usar o igual aqui, tá? Eu faço isso quando é uma variável comum, mas quando é uma variável objeto, aí eu tenho que usar o set. Aí, o que eu vou fazer? Caso contrário, né? Ou seja, se a célula já tiver algo preenchido, aí eu vou fazer o seguinte. Set célula igual a union célula, vírgula, esse valor da coluna B. Então, para que serve esse union? Essa função union, ela serve para unir intervalos, tá? Então, quando eu digo aqui, ó, célula é um intervalo. Plan1, ponto range B e linha é outro intervalo. Então, eu estou unindo aqui os dois intervalos. Então, essa função union é como se fosse a palavra e, tá? Então, célula passa a ser o intervalo de célula e o intervalo da coluna B e aquela linha que está percorrendo no momento. Então, vamos aqui para a planilha para ficar mais claro. Então, aqui, ó, qual que é o meu critério lá? O meu critério é que seja diferente de 1/1 de 2020.
Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai verificar a primeira linha. É diferente do 1 de 2020? Não. Então, ele passa para a segunda linha. A segunda linha é diferente? Sim. Então, ele guarda aqui como intervalo B3. Aí, B4 é diferente? Não. Então, ele pula para a próxima. B5 é diferente? Sim. Aí, ele pega o B3 e une com o B5. Aí, o intervalo vai ficar de B3 e B5. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar na célula D, range D1 ponto value vai ser igual a célula ponto address. Eu vou colocar o endereço desse intervalo. Ele vai mostrar tudo o que está lá dentro desse intervalo. Então vamos aqui executar. Erro de compilação, uso inválido do objeto. Então aqui o correto é o seguinte. If célula, no lugar do igual seria is nothing. Tá? If célula is nothing, aí seria o correto. Então vamos lá. Vou executar aqui. Já executou. Então olha lá. Olha o que ele colocou aqui. Para você entender o que é o union. Tá? A B3 eu teria que apagar? Sim. Está aqui a B3. Tá? A B5 eu teria que apagar? Sim. Está aqui a B5. A B7 eu teria que apagar? Sim, está aqui, ó. A B9 eu teria? Sim, está aqui, ó. E aí vai até lá, até a B21 aqui, ó. B21, tá? Então, para isso é que serve a função union. Ela vai pegar e vai formar um intervalo, né? Vai unir a B3 com a B5, com a B7, com a B9, com a B11, tá? Aí, depois eu vou pegar esse intervalo aqui, ó, e vou mandar excluir esse intervalo aqui, ó. Tá? Quando a gente coloca a vírgula aqui, ó, de uma célula para outra, eu quero dizer não que vai da B3 até a B5, mas eu quero dizer que vai considerar a B3 e a B5 e a B7 e a B9. Tá? Então essa vírgula aqui, ó, ele considera que cada coisa que vem dessa vírgula, antes dessa vírgula aqui é uma célula diferente. Tá? Então vamos voltar lá. E agora aqui, ó, em vez de colocar aqui o endereço, né, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar excluir aqui, ó, célula ponto entire row ponto delete. Então, apagar a linha inteira de todo esse intervalo que está em célula. Vamos lá. Executou já. E veja aí, ó, já apagou tudo. Tá? Ah, mas não era muito mais fácil você mandar aqui, ó, e apagando, né? Se o critério é satisfeito, você já mandar ele excluir aqui. Para que toda essa complicação, né?
Então, isso aqui é um pouquinho complicado, não é nem tão complicado, tá? Pode ser que é uma coisa que você nunca viu, mas não chega a ser tão complicado, tá? Depois, com a prática, você vai vendo que é uma coisa até fácil de se fazer, tá? Mas a grande vantagem é que ele não fica fazendo o seguinte, ó, percorre uma linha, aí se o critério for satisfeito, exclui, aí volta, percorre outra linha, se o critério for satisfeito, exclui. Quando ele percorre uma linha, vai lá na planilha e exclui, isso deixa mais lento, tá? Porque é como se ele desse uma paradinha aqui no código, fosse lá na planilha, excluísse e voltasse para o código, tá? Essa paradinha, se tiver 100, se ele for fazer essa paradinha 100.000 vezes, aí você vai sentir a lentidão, tá? Se ele fizer essa paradinha 50 vezes, você nem percebe, tá? Mas se ele fizer a paradinha 50.000 vezes, aí você vai falar, pô, tá muito lento, né? Fica aquela bolinha girando, girando, girando e nunca... E parece que tá travado o Excel, não executa, ele tá executando, tá? Só que aí ele está na linha 1000, depois 10.000, depois 20.000, né? Até chegar a 100.000 vai demorar um pouquinho ainda, tá? Então, quando você tiver nessa situação, né, de uma planilha com muitos dados mesmo, né, com uma quantidade muito grande de linhas, né, e você perceber que o código está ficando lento, aí você começa a fazer dessa forma, não excluir linha a linha, porque aqui não vai ter aquela paradinha, ó. Ele vai para uma linha, né? Aí achou uma linha, coloca aqui, mas fica tudo aqui, ó. Ele não para aqui para ir lá na planilha e depois voltar. Ele só fica rodando aqui, ó, na memória, rapidinho. Então aqui é muito mais rápido, né? Ele roda 100.000 aqui, ó, num piscar de olhos. Aí, quando ele for excluir, ele só vai uma vez lá na planilha e exclui tudo de uma vez, né? Aí vai ser muito mais rápido o código. Então esse é o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Também vou deixar aí na descrição deste vídeo o link para baixar este arquivo.